Boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei em que momento você está assistindo a esse podcast, mas estamos começando e eu estou muito feliz. Eu sou Kathleen Taborda, idealizadora do Me Inspiram, e esse podcast é mais um marco na nossa história. E eu começo esse lançamento com duas convidadas incríveis e a Crissa, que é minha parceiraça, que eu trouxe aqui também para fazer parte desse momento comigo. Crissa, se apresente. Olá, meninas, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, a gente não sabe o horário que vai passar, né? Meu nome é Crissa, eu conheço a Kathleen desde o segundo evento e foi realmente um encontro maravilhoso, porque me abriu muitos horizontes. Na época eu já trabalhava com fotografia, com divulgação de redes sociais, era social media na época, e fazia parte de filmagem e comunicação das empresas, né? E consegui expandir muito, tanto a minha comunicação quanto o network que acontece dentro do evento, que é maravilhoso. Conheci muitas pessoas, fiz muitas conexões, né? E agora eu continuo trabalhando com a parte de social media, mas a equipe cresceu, tem o pessoal que faz a parte da filmagem, edição, tem as copies, tem toda a estrutura que a gente faz para lançamentos. Então estamos aí divulgando as marcas e cada vez mais conectando as pessoas. Perfeito. E eu, com muita honra, trouxe duas convidadas que fazem parte, assim, de grandes momentos da minha vida, da minha trajetória. Não só não Me Inspiram, tem outras coisas em que elas também estão envolvidas e que foi, né, graças a essas coisas aí que a gente acabou se conectando e se conhecendo. Estou aqui hoje com Élica Martins, sócia da Grant Thornton. Ela vai se apresentar e contar um pouco sobre essa gigante marca, empresa que faz parte aqui, hoje aqui em Campinas, mas temos aí várias unidades, né, pelo Brasil e pelo mundo. E também a Fernanda Emerciano, da Ecamp Marcas e Patentes. Ela hoje é diretora e ela vai contar, além da história dessa empresa incrível, a nossa conexão e a importância, né, de várias mulheres empreendedoras protegerem suas marcas, cuidarem, né, das suas marcas e das suas empresas. Então, vou passar agora a fala para a Élica. Fique à vontade, sejam bem-vindas. Muito obrigada por esse momento e passo a fala para você. Obrigada, Kathleen, obrigada. Bom, olá a todos, a todas, né? Eu sou a Élica Martins, eu sou sócia da Grant Thornton Brasil. A Grant Thornton aqui no Brasil são 13 escritórios, né? No mundo estamos em 140 países aproximadamente, nos serviços de auditoria, consultoria tributária, transações, né? Toda a parte de consultoria e tax. BPO também fazemos como um serviço. E tenho a honra também, como Grant Thornton, né, de ser a porta-voz do Women Business, que é uma pesquisa global que temos já há 19 anos. Então, imagina, pensar que 19 anos uma empresa fazer uma pesquisa global de equidade de gênero, né, não eram muitas as empresas nesta época. E para o middle marketing. Por que o middle market? Porque é o nosso nicho, são os principais clientes que atendemos. Atendemos clientes de todos os portes, né? De pequeno, médio e grande porte. Mas o middle marketing é o nosso foco e por isso que a gente desenvolve a pesquisa voltada ao middle marketing. E também o middle marketing não tem leis específicas, como tem hoje, né, para as grandes empresas, em relação à sustentabilidade, principalmente, que vem apresentando aí nos últimos anos. Então, eu vou falar um pouquinho também desta pesquisa. Perfeito. Fê? Obrigada, Kathleen. É um prazer enorme estar aqui. Pioneiras, né, no podcast, no movimento. É uma satisfação acompanhar a trajetória e... Como diretora de uma empresa que atua no mercado já há 37 anos, né? A Ecamp Marcas e Patentes foi fundada em 86.
Eu comecei já há 15 anos, né? Mas é uma empresa familiar, foi fundada pelos meus pais. Eu trouxe algumas coisas novas para o negócio, né? Então, eu trouxe toda a implantação e a certificação do sistema de gestão da qualidade pela ISO 9001. Assumi a divisão internacional, passei a buscar clientes do exterior, a ter esse contato aí com mais de 140 países. Apesar de sermos, né, brasileiros, a gente tem correspondentes em todos os países do mundo. Mas eu acompanho bastante o empreendedorismo feminino, eu apoio o seu movimento, vejo a dificuldade de muitas mulheres crescerem profissionalmente, se posicionarem, se colocarem no mercado. Então, aproveito a oportunidade para parabenizá-la por reunir, aproximar essas empreendedoras para que elas não se sintam sozinhas em suas missões, em suas empreitadas do dia a dia. Eu imagino que a Élica tem muito mais a agregar nesse sentido, então fica à vontade, mas fica aqui meu registro de que é uma satisfação poder participar disso e apoiar esse movimento. Obrigada, Fer. Obrigada, Fer. Bom, realmente, os parabéns mesmo, porque é um avanço cada vez mais, né? O avanço para o crescimento dessas mulheres. Então, esse apoio é muito importante. E todo ano, a Grant Thornton, na pesquisa, né, na atualização dessa pesquisa, que é realizada com os grandes, né, CEOs de grandes empresas no mundo inteiro, a gente traz um tema muito importante, e esse ano é o movimento pela igualdade. O que é esse movimento pela igualdade? É realmente mostrar o que as empresas podem fazer, né, para manter essas mulheres, ou até mesmo em cargos de liderança, ou até mesmo para a sociedade, né? É um apoio, é um incentivo para que essas mulheres consigam ali almejar o seu tão desejado sonho, chegar nesse sonho. E esse ano, com muita alegria, 32% a nível global, então já mostra um crescimento relevante para o middle marketing. E no Brasil, 39%. Então, ele está na contramão do mundo. Aí você fala, poxa, mas não tem lei nenhuma, o que aconteceu, né, que teve esse aumento nesses últimos anos? Na verdade, se você comparar com 2022, o aumento foi pequeno, mas comparando entre 2019 até agora, o aumento é representativo, porque a pandemia ela ajudou muito nesse crescimento, e foi um crescimento representativo porque muitas vezes as empresas não sabiam com quem estavam lidando do outro lado da mesa, né? E aí podiam tratar de igual para igual. Agora, pós-pandemia, quais são os movimentos importantes para esse crescimento? Então, o trabalho híbrido, né? Mas muito mais do que o trabalho híbrido, é muito importante que as empresas trabalhem o preconceito inconsciente. Preparem para que os demais colaboradores possam receber e entender, né, essa diversidade, não só entre as mulheres, mas entre todos, né? Eu prefiro até falar diversidade do que equidade, porque sim, ninguém é igual a ninguém. Sim. E aí, quando eu falo de diversidade, é realmente ali, de acordo com a condição de cada um, criar meios, né, para que tenha, de fato, a inclusão dessas mulheres. E outra pesquisa bastante representativa que a gente vê, né, outro resultado bastante representativo é quando a gente compara um país com o outro. Então, a importância dessa pesquisa global é saber o que o outro país está fazendo que eu poderia fazer aqui de diferente. Então, eu vejo, né, que tem no sul da África um código de governança corporativa que ele obriga as empresas a informar quantas mulheres têm em cargo de liderança e quantas mulheres sócias. Então, isso é muito importante para o mercado, porque o mercado pode decidir, eu vou comprar dessa empresa ou não. Nossa, né? Traz clareza, né? Traz clareza, eu vou investir ou não nessas empresas. Então, aí ele já começa, né, um movimento diferenciado, assim como na África, que já vem de um movimento de muitos anos, né? E aqui no Brasil, o que eu tenho? O que a gente tem visto nos últimos anos decorrente dessa pesquisa?
grandes empresas já exigindo que as menores tenham pelo menos uma estrutura, pelo menos uma ação em relação à inclusão, em relação à diversidade. Isso faz com que, eu quero então fornecer para uma grande empresa, então eu tenho que me preparar. Eu tenho que dar um passo atrás e me preparar. E nada melhor que se preparar é você já começar uma empresa de forma correta. Tanto no que se relaciona, né, à diversidade de gênero, como também há vários outros temas importantes, que são importantes para a mulher, para que ela tenha segurança no seu negócio, para que ele se perpetue. Porque o que a gente vê é um percentual muito pequeno de sócias. E aí, fazendo um gancho até para a Fernanda, né, esse percentual no Brasil é muito, mas muito pequeno para o middle market. Ou seja, as empresas começam, mas elas não conseguem um movimento de crescimento, dar continuidade. Então, poxa, será que falta uma estrutura? Será que falta ali, né, um apoio? Sim. Como, por exemplo, aqui no Grupo Mulheres Inspiram, que tem um apoio de uma mulher poder apoiar a outra, oferecer uma consultoria. De vários setores diferentes. De vários setores diferentes. Então, esse apoio, ele é muito importante e vai refletir no crescimento. A gente não quer, né, esperar ali o que o Fórum Econômico Mundial fala de 132 anos para chegar à igualdade, né? Então, a gente pode sim, desde que a gente consiga se movimentar adequadamente, passo a passo. Perfeito. Né? Uhum. E uma das coisas mais importantes é o zelo pela sua marca. Sim. E aí eu passo aqui para a Fernanda, que vai falar, Fernanda, como que a gente pode zelar da marca para que ela se perpetue cada vez mais. Né? Com certeza, né? Eu costumo comentar com os meus clientes que a marca pode durar para sempre. Uma vez registrada, ela é prorrogável de 10 em 10 anos. Ad eterno. Então, a gente tem aí empresas que estão há 150 anos no mercado e seguem com a marca protegida desde 1000 e bolinha, né? Mas, pensando no papel da mulher nesse cenário, né? Dentro do diálogo com a Élica, o que eu tenho visto, principalmente assim, durante, pós-pandemia, foram mulheres buscando criar o seu próprio negócio, né? Realmente empreenderem. Sim. Eu tenho ali um volume grande de consultas das mais diversas áreas e durante a pandemia eu vi o quão a mulher ela é âncora da família e como ela foi ao mercado buscar o sustento dessa família, sim, ter o seu negócio próprio, vender o que ela sabe fazer, seja um artesanato ou alimentos ou qualquer coisa. Mas assim, a quantidade de mulheres que tem empreendendo, abrindo o próprio negócio, principalmente após a maternidade, sim, é surpreendente. E o que eu trago? Essa mulher, ela já faz um esforço muito grande de começar um próprio negócio. O Brasil é um lugar cheio de empreendedores e é difícil fazer um negócio nascente e vingar. Então, essa mulher que começou agora, ela não pode correr muitos riscos. Ela não pode se dar ao luxo de usar uma marca ocupada e ter que repaginar todo o negócio. Ela não tem caixa, ela não tem condições de fazer isso com um negócio nascente. Então, a importância do registro de marca para essa empreendedora que começou agora é crucial, eu diria que é indispensável ela começar com uma marca registrável, uma marca disponível no mercado e fazer o processo de registro quanto antes. Porque à medida que o negócio dela vai crescendo e essa marca vai agregando valor, ela passa a ter um negócio estável, ela passa a se sentir segura para crescer, para vencer essa barreira do pequeno negócio e, de fato, empreender. E aí o mundo é o limite, né? Sim. Possibilidades de
licenciamento dessa marca, de franquia, de venda da tecnologia que ela inventou. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês 2 cases que vale muito a pena. Perfeito. O primeiro deles é uma cliente nossa, a Gabriela, da empresa Sectra. Ela trabalha na área de construção civil, dando suporte para regulamentação. Então, você imagina uma grande obra, né, de uma construtora, uma série de regulamentações que tem que ter em relação ao uso de EPI, ao material, a devolução, equipamentos, o próprio cadastro desses empregados. Sim. E ela desenvolveu um sistema muito legal vinculado à inteligência artificial para cadastrar e controlar esses equipamentos, esses empregados, e isso dessa maneira, assim, otimizar o uso, a comprovação de que aquilo está sendo usado regularmente, sim, né, de acordo com as normativas. Uhum. E esse processo dela já é um pedido de patente em tramitação pelo escritório. E tem agora, assim, felizmente, muitas pessoas vieram em busca dela falando, quando que tá pronto esse sistema, porque eu quero usar. Facilitando todo o processo do trabalho, né? E eu vejo como um case, assim, sensacional de empreendedorismo feminino, sim, né? Eu costumo dizer, assim, evidências trazem que as grandes invenções, elas vêm do dia a dia, né? Dos seus problemas cotidianos. Sim. Soluções, né? Que são desenvolvidas, sim, em cima disso. E o caso dela é um desses, sabe? É uma ótima solução para o mercado. Com certeza as construtoras farão um bom uso. E ela estando protegida, ou seja, tem a marca da empresa dela, tem o pedido de patente depositado, a invenção é dela, tá tudo certo para ela ser remunerada por essa excelente, sim, criação. Sim. Um outro case que eu acho muito bacana no escritório é a Maria. Ela criou uma linha de cosmético para tratamento daquela condição feminina de menopausa, calor e sudorese, e também fez todo o processo de proteção conosco, o processo de patente, e ela conseguiu via mídias sociais o acesso a Luísa Trajano, da Magazine Luiza. E foi muito legal que o time da Luísa se interessou muito pelo produto dela e firmaram uma parceria para efetivamente trazer o produto para o mercado. E é algo que só foi possível porque ela fez corretamente toda a proteção, né? Tomou os cuidados devidos para que ninguém roubasse a ideia dela, sim, né? Porque sim, você ter uma solução excelente, mas não ter isso protegido, nada impede de, às vezes, você contar para um amigo numa mesa de bar e alguém roubar, se apropriar disso, né? Eu falo, né, pegando um gancho nisso que vocês estão falando, eu venho de um regime CLT, então eu percebo que as pessoas não estão acostumadas. E quando elas vão empreender, tem que estar mesmo no sangue, aquela vontade, aquele sonho ser forte, porque muitas pessoas desistem quando começa a perceber, né, algumas burocracias no meio do caminho, identificar algumas dificuldades. E aí, quando a gente traz, né, um movimento como o Me Inspiram, a gente pode uma se ajudar, né? Uma sim, ajudando a outra, fazendo essas conexões, porque aí, assim, né, nós temos mulheres no nosso movimento que buscou a Fer e hoje está fazendo a proteção da marca lá com a Icamp. Sim, eu cito a Michele Vieira, de Semijoias, esse brinco maravilhoso. Né? É dela. Eu também tô com o brinco dela, colares. E assim, eu falo, é incrível, porque
lá atrás, a Fernanda com a equipe me ajudaram a identificar, né? Então, antes a gente tinha aí o Mulheres que Inspiram. E aí, a Fernanda com a equipe mostraram, olha, Kathleen, não dá pra usar esse. Foi uma marca inviável. E assim, eu já tava com brand, né? Porque aí uma coisa vai juntando a outra. A gente tem a marca, depois a gente cria toda uma identidade visual, tanto pras redes sociais, né, que tá aí super em alta. Então, hoje eu falo que as redes sociais são os nossos funcionários também, né, Sim. que trabalha super ativo aí pra gente, pras nossas empresas. Então, eu já tinha toda uma criação, eu tive que fazer essa mudança, mas foi logo lá no início. Então, hoje, a gente consegue, né, quando se começa certo, a gente consegue fazer essas mudanças. Porque aí depois, né, quando você já tá com uma carreira já grande, aí vai lá, conta a sua ideia e alguém rouba a sua ideia e a sua marca não tá protegida. Sim. E aí não adianta de nada. E fora também você falou das redes sociais, a gente faz toda a estrutura. A pessoa começa a ficar reconhecida, o nome tá lá. Todo mundo já, porque às vezes você não lembra, não sei se já aconteceu com vocês. Você pesquisa alguém pelo nome, sei lá, da empresa ou um nome que ela utiliza para ser reconhecida na rede social. De repente ela não pode mais usar e você nem lembra o nome dessa pessoa, mas só o arroba que ela usava. E você já não encontra mais porque deu um problema, não conseguiu encontrar, teve que registrar com outra coisa e já desfaz todo esse reconhecimento de marca, né? Aí tem que reestruturar tudo igual a Kathleen falou. Ainda bem que o Mulheres que Inspiram foi para movimento, então ainda tinha o M que trazia essa facilidade de encontrar, Isso. Então juntava. E aí assim, é entender, né, identificar que a gente precisa mesmo mostrar que, por isso que eu trouxe vocês e essa pauta, assim, tão importante. A pesquisa da Élica, em 2022, quando a gente fez o nosso primeiro evento presencial, eu tive a honra de ter a Élica apresentando a pesquisa. E aí você traz, né, o case da Gabi, né, que isso. É da construção civil. Hoje, né, uma área que é totalmente predominantemente também masculina, mulher, exato, né? Mas hoje tem mulheres ali no meio, porque, né, eu sou design de interiores e vivi muito tempo aí nas obras, e eu vejo que é um local hoje liderado também por mulheres. Então, você vê lá as arquitetas, as engenheiras, e é sensacional, né, poder ver que... Sim, esse movimento ele vem crescendo nos últimos anos, né, pós-pandemia também. Principalmente por conta do ESG mesmo. Então, você vê ali as grandes empresas, os investidores cobrando pela diversidade, né? E não porque simplesmente, é importante ter a diversidade ali, eu preciso cumprir uma cota. Não é nada disso. É importante para o negócio. Porque você tendo um pensamento diverso dentro da sua empresa, você cria produtos novos, produtos diferenciados, você tem pessoas ali pensando junto de uma forma que talvez o outro não tenha visto. E sem contar que por várias pesquisas no mundo inteiro, né, da HP, de novo do Banco Mundial, né, as empresas que têm diversidade dentro das empresas são as que faturam, né, muito mais, em termos de 20% a 30% a mais. E são as mais inovadoras também, são Exato. As mais inventivas pelo volume de patentes mesmo, de inovação. E quem são as principais consumidoras, né? Quem que tá ali decidindo, né, no dia a dia? Acaba que são as mulheres. Então, por isso, a importância de ter a diversidade dentro da empresa. E olhando para os jovens que estão vindo hoje, né, já com uma cabeça totalmente diferenciada também, a forma de adaptação, né? Eu tenho 2 filhas já mocinhas, né? Então, a forma de adaptação, ela já olha, não vou comprar nessa marca porque essa marca não é sustentável. Então, ela já começa a ter ali a sua opinião. Sim. E é muito importante, porque a gente precisa, né, de pessoas conscientes e precisa dar oportunidade para todo mundo. Então, isso é o mais importante. Então, essa pesquisa que a gente faz, ela vem dando esses direcionamentos ano a ano, né? Agora o movimento pela igualdade, mas tem um material muito importante no nosso site da Grant Thornton, né? Além de ter toda a pesquisa dos 19 anos, então você pode entrar no site, pesquisar, tem todos os percentuais por níveis, né? Por cargos.
Você tem também um material que chama o Blueprint for Action, um material muito bonito, desenvolvido para aquelas empresas que não têm o programa de diversidade dentro da empresa. Então, olha, eu não tenho ainda o programa, como dar o primeiro passo? Essa pesquisa, ela é maravilhosa porque ela foi feita também no mundo inteiro, com visões de grandes empresas, de médias empresas. O que eu preciso? São 6 pilares de como implementar. E a gente, como uma empresa de consultoria, a gente não cobra, a gente entrega esse material para quem quer fazer isso dentro da sua empresa. Já aceitei. Exatamente. Então, assim, lá tem o caminho das pedras mesmo, né? Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Sensacional, né? Ter esse material pronto. E, assim, a Grant Thornton não precisava fazer nada disso. Eles já são uma referência no mercado, eles já são grandes. Então, assim, parabéns mesmo, Élica, por encabeçar esse movimento dentro de uma grande empresa. E eu imagino que todo o mercado enxerga vocês com outros olhos, inclusive vendo, apesar de ser uma grande estrutura, vocês são humanos, vocês estão preocupados com essa igualdade, né, com essa inclusão, em ajudar o mercado, em ajudar esse empreendedorismo feminino. Eu acho muito bonito ver uma empresa desse porte preocupada e, de fato, promovendo ações nessa área. Sim, eu agradeço. E, assim, a gente faz com amor. Realmente, eu sou suspeita em falar, porque como porta-voz eu gosto muito do tema, gosto muito de apoiar as mulheres que estão vindo dentro e fora da empresa. Então, nossas colaboradoras sentem, né, quais são os programas internamente. Então, a gente tem uma série de programas também de diversidade. A gente teve recentemente, né, a contratação da Sonata, que é um programa maravilhoso, praticamente um MBA para todas as colaboradoras. Para quê? Para treinar para o próximo cargo. Como que eu vou preparar para o próximo cargo? Como que eu vou preparar hoje a pessoa que está entrando para que ela fique, para que ela continue, construa sua carreira ali dentro com família, com filhos, para que ela possa balancear isso na vida dela, né? E se tornar sócia um dia, como eu me tornei. Eu comecei como trainee, eu me tornei sócia, né? Então, a construção foi pesada? Foi. Não foi fácil? Não foi fácil. Mas tudo, né, que é fácil, a gente não aprende. Então, eu costumo dizer que os desafios são importantes para o nosso crescimento. Mas a gente, de fato, como mulher, a gente precisa de apoio em determinadas questões, né? No momento que vai ter um filho, né? Eu preciso de um apoio da empresa. E é saber reconhecer, né, todo esse tempo. Então, eu vejo isso muito importante para reter nossos talentos, né, que eu falo que são nossos ativos, e também para poder disseminar isso na sociedade. Porque eu disseminando isso na sociedade, a sociedade vai estar cada vez mais preparada, né, e podendo concorrer de igual para igual. Isso que é o mais importante, né? Então, esse preparo, as empresas comprometidas, é muito importante esse comprometimento. Eu falo que não é igual você chegar na empresa e ver lá na parede quais são as visões. Não. Você tem que agir. Não adianta você colocar na parede, escrito, né? Colocar ali escrito e falar, olha, eu tenho, tá aqui escrito, e não agir, né? Isso tem que ser de cima para baixo, né? Da sócia para baixo, construindo e levando as outras mulheres, mas também, né, mostrando através de ações dentro da organização, de fato. Porque se eu sou sócia e eu não mostro essa ação, eu não respiro o que eu tenho como propósito, como que eu vou querer que o meu colaborador, é como mãe e filha, entendeu? Como eu vou querer que a minha filha faça uma coisa que, de repente, não é assim, né? A gente sabe que não é assim. E é muito... Tem que ser o exemplo, né? Tem que ser o exemplo. E é muito gostoso ver esse crescimento, né? É muito gostoso você poder construir isso, ver o crescimento das pessoas, poder apoiar, né? E mudando cada vez mais a direção, porque muda muito rápido. Então, na pandemia, era
um aprendizado para todo mundo. Então, poxa, como que vai acontecer agora? E pós-pandemia. Então, agora mudou. É um movimento, né? É um movimento pela igualdade. Olha, como me preparar para esse movimento? O que a empresa precisa ter? Né? Quais são os requisitos mínimos? Esse estudo que a gente tem de como implementar na empresa, não é sair implementando. Primeiro você tem que conhecer o que você tem dentro de casa. Sim. Né? Então, assim, a iCamp já é uma empresa extremamente consolidada, excelente. Temos muitas mulheres. Isso, então a Fer vai tirar de letra, mas, ao mesmo tempo, ela pegando essa pesquisa, ela vai conhecer o índice dela. Ela vai não só conhecer o índice, mas o que eu estou fazendo hoje, desde a contratação. O que eu estou fazendo para promover, né, para que a pessoa chegue no próximo cargo. E se eu já estou fazendo, como eu posso melhorar cada vez mais, né? Sim, que vem da qualidade que diga. Melhoria contínua para sempre. Isso. E mais do que você entender e implementar, é você monitorar. Perfeito. Tudo aquilo que eu desenhei realmente está acontecendo. Porque você implementa, né, e deixa lá, e o tempo vai passando. E eu falo que isso não é rápido, porque muitas vezes as empresas, elas precisam contratar, treinar, isso demanda muito tempo. Sim. Né? Não é... Por isso que eu falo que é muito importante as pessoas estarem preparadas. Eu falo muito para as mulheres, se preparem, porque o mercado cada vez mais vai requisitar pessoas de todos os níveis e de todos os cargos, de todos os segmentos. Né? Então, é uma onda muito importante da sustentabilidade que já deveria ter acontecido lá atrás. Infelizmente, não. Hoje a gente está discutindo diversidade de gênero, uma coisa que já deveria ter sido lá atrás. Sim. Hoje deveríamos estar à frente, mas não estamos. Então, a importância, né, da base, de formar a base, né, para que eu tenha segurança que lá na frente vai sair uma pessoa, já tem outra preparada para assumir o lugar. Então, isso é muito importante. Que a gente vê muito nas empresas, na verdade, não é acontecendo o preparo para colocar alguém e evoluir o cargo, mas sim um desespero pela busca de alguém que está preparado porque o outro saiu, né, pela falta, às vezes, de estrutura, de compreensão do local. Então, o processo, né, às vezes ele fica quebrado no meio, porque em vez de ter, igual você falou, essa evolução, né, a oportunidade de evolução em cada cargo para chegar desde um trainee até como sócia, não, a gente vê sempre quebrando no meio. Né? Exatamente. E agora, cada vez mais, as mulheres estão ampliando a visão, né? Eu sou nova no ramo de empreendedorismo, eu comecei inclusive na pandemia, porque eu acho que é muito inspirador, né? Ouvir vocês, assim, é maravilhoso, parabéns por tudo que vocês fazem. E eu comecei na pandemia porque a pandemia me deu um pouco de coragem de ir e fazer, porque a gente sempre fica com medo, né, de empreender justamente por causa dessas questões. Né? O que eu vou fazer? Como que eu vou evoluir? Né? Essa falta de saber onde buscar essas informações e ter sites que trazem todo esse suporte, todo esse documento é muito bom, porque amplia a visão das mulheres para elas terem coragem de ir lá e fazer. Isso, sites, grupos, a importância do relacionamento. Sim. É muito importante o relacionamento, networking, né? Nossa, eu fiz até uma publicação ontem falando, né? Que é diferente o network de contato. Você ter vários contatos é uma coisa, mas você ter uma rede mesmo de network, onde você possa ir receber esses conhecimentos, né? Porque é diferente de você ter um contato ali e tá tudo certo. É uma indicação, um contato Mas quando a gente tem, né, trata de assuntos tão relevantes, tão importantes como esses, é importantíssimo que as mulheres estejam sempre conectadas, sempre, né, estabelecer mesmo essa rede de conexão para que a gente possa informá-las cada vez mais. Para mim, assim, é incrível saber e aprender tudo isso. Eu também, como a Fer falou, já aceito, já quero esses documentos aí, eu quero todos esses... Eu vou pedir licença para compartilhar mais um caso, dessa vez não é de cliente, tá? É uma consultora nossa, na verdade, há mais de 20 anos, ela trabalhava na área de recrutamento e seleção, e a iCamp precisava de um novo funcionário, todo mundo que ela mandava não dava certo, a pessoa saía, não tinha o perfil. E em um determinado momento, a Elizabeth falou assim,
gostaria de me candidatar a essa vaga, então, tudo bem? Eu posso? Na época, né, a gente falou, tudo bem, né, meu pai ainda estava à frente dessa parte de seleção, recrutamento, sim, e deu certo. Ela começou como auxiliar administrativa, passou por praticamente todas as funções dentro do escritório, a parte de cadastro, de processamento dos pedidos, gerenciou o departamento e depois foi para a área comercial. Hoje ela é sócia do escritório, ela está há mais de 20 anos, não vou falar exatamente quanto tempo, mas ela já está há mais de 20 anos conosco. Ela é sócia e ela atende mais de 1.000 clientes atualmente. Então, assim, ela tem uma rede de relacionamento muito grande. Ela começou bem jovem no escritório e cresceu conosco, né? Ou o escritório cresceu também com ela. Perfeito. Então, é um case muito legal, assim, de empreendedorismo feminino, mesmo dentro do negócio. Sim, sim. E traz aquela força, né? Pra mostrar para outras mulheres que se você começar na recepção, você pode sim ser sócia. Exatamente. Né? Então, eu vejo, hoje mesmo eu estive em uma reunião do Sebrae, e eu vejo mulheres, às vezes, se diminuindo, porque acha que, porque eu sou uma simples vendedora, ou faço um simples trabalho. Mas não, esse simples trabalho, se você fizer com excelência, né? E aí as empresas apoiando desse jeito que você mostrou, né, Élica, que a Grant Thornton faz com excelência, a gente pode levar mulheres a grandes cargos. E é esse apoio que a gente precisa, sabe? Eu acho, assim, que é de extrema importância. A gente mostrar todas essas partes, essas áreas, né, que as empresas trazem, para que mulheres se motivem e acreditem nos seus potenciais. Exatamente. Eu falo assim, quem não gosta de contratar pessoas boas, né? E pessoas que realmente querem crescer. Perfeito. Então, quando eu vou contratar, eu pergunto, você tem sonho? Porque se a pessoa tem sonho, ela vai crescer. Sim. Ela vai lutar por aquilo que ela tem um sonho. Então, isso é muito importante, é muito bacana esse caso da Fer, porque realmente, se ela cresceu, é porque ela tinha um sonho, ela agarrou, ela foi, ela aprendeu, ela passou pela empresa, por lugares importantes dentro da empresa, e hoje ela cuida de uma carteira deste tamanho. Não. É muito... Eu não sei como ela faz. Então, é muito relevante. Na verdade, nós fazemos, né? Quando a gente quer... Eu falo que quando a gente quer, a gente faz. Exato. Então, assim, é muito importante. E hoje, falando de talentos, hoje os talentos escolhem as empresas. Eu costumo dizer que eu sou entrevistada, não sou eu que entrevisto. Exatamente. Então... a importância, mais uma vez, de ter a diversidade dentro da empresa. Perfeito. Porque as pessoas estão procurando o estilo de vida que encaixa de acordo com o objetivo dela. Tá. Então, ela procura, essa empresa tem, de fato, diversidade? Ela entra no site, ela fala com os empregados, ela te questiona. Como que é o trabalho hoje aqui? Eu tenho que vir todo dia, ele é híbrido, não é? Eu tenho uma flexibilidade em algumas coisas. Então, hoje é diferente. E eu vou perder esse talento? Se é um talento questionador, ele vai questionar o meu negócio, inclusive. Sim. E ele vai fazer com que cresça. Porque todo questionamento, ele tem uma resposta atrás que talvez você nunca tinha pensado nisso. Exato. São visões diferentes, olhando para a mesma coisa, né? Exatamente. Então, eu consigo enxergar, poxa, se a pessoa está perguntando isso pode ser a mesma questão de um cliente, isso pode ser a mesma questão de uma pessoa importante para mim. Então, como me preparar, dar um passo atrás e como me preparar para estar um passo à frente. Então, é muito importante. Eu costumo dizer que eu aprendo, às vezes, mais com os jovens que estão vindo do que com as pessoas que estão lá há anos, porque eles têm uma visão aberta, uma visão nova, e que a gente tem que se abrir para isso e ser humilde o suficiente para falar, poxa, eu nunca pensei nisso. Sim. Vamos trabalhar juntos. Né? Dar a voz também, né? Dar a voz. Cada vez mais a gente vê empresas dando a voz a novos colaboradores para ter essa troca. É muito importante. Porque tem uma visão muito... que às vezes as pessoas deixam de analisar que a empresa
ela precisa do funcionário, o funcionário do colaborador, o colaborador precisa da empresa. Então, é uma troca constante, tanto de crescimento pessoal quanto de crescimento empresarial. Né? E quando isso anda de estar ali de mão dada, a evolução é muito melhor. Não fica aquele clima difícil dentro da empresa, que a gente vê pessoas insatisfeitas trabalhando em locais que elas já não querem mais, mas precisam. Né? E quando os dois se olham dessa forma, a evolução fica mais leve e todo mundo consegue alcançar o sonho que você acabou de citar, porque é importante, né, as pessoas acreditarem que elas podem mesmo dentro de uma empresa, chegarem a cargos de desejo delas. Exatamente. Isso é muito importante. E no escritório nós temos o hábito de tratar a todos como iguais. Então, assim, independente da função, é importante tratar todos com o mesmo respeito, com a mesma consideração, porque todos são essenciais para o trabalho final, independente de cargos e funções. Sim. Com certeza. E isso reflete também no nosso tratamento para com o cliente. A atenção que eu vou dar para uma grande empresa, com muitos processos, com um caso judicial complexo, é a mesma que eu vou dar para o empreendedor que está começando o seu negócio nesse momento. Então, assim, é tanto para o interno em relação à equipe, quanto para o externo, né? Esse tratamento da equipe tem que refletir também no atendimento ao cliente. E eu vejo também que muitas mulheres que às vezes mudam de função, estão numa nova empresa e tiveram contato com a gente, chegam para a nova empresa e falam, viu, você fez o seu registro de marca, como que está a sua parte de TI? Porque eu conheço uma empresa que ajudava a gente e é importante, assim, é muito legal ter esse feedback de pessoas que continuam com a gente, mesmo mudando de trabalho, de empresas. E às vezes é um insight importante para passar para uma diretora que tem 1 milhão de coisas na cabeça e pode não ter dado atenção a isso. Sim, sim. E isso mostra que a empresa também está comunicando de uma forma muito clara e objetiva, né, a importância do trabalho que vocês têm. Porque se o colaborador está olhando para isso, né, e passando para outros diretores, outros fundadores, né, a mensagem está muito clara, né, isso é muito bom, né, porque mostra a importância desse registro, né, isso é muito bom. E eu falo, eu acho que, eu não sei pós-pandemia, né? Mas eu acredito que muitas empresas, antes mesmo da pandemia, já estavam utilizando esse formato humanizado, né? Que é tratar mesmo de igual, desde o funcionário, né? Pequeno, que acabou de entrar, até os funcionários que já estão há anos. Então, assim, é tratar mesmo com essa humanização, né? Trazendo uma inclusão. Uma inclusão, exato. Uma inclusão, mostrando a importância dele ali na empresa, não só como mais um funcionário, pelo contrário, é um colaborador que faz parte e que vai ser fundamental para aquilo, né? Então, acho que esses pequenos gestos que as empresas grandes, de porte grandes, como a de vocês, trazem para os colaboradores é de extrema importância, porque vou até pegar um case também aqui, Fer. A Fer um dia soltou lá no grupo, tô precisando de uma pessoa aqui e tal, e aí a Fer se conectou com outra pessoa que indicou, e aí ela conseguiu uma pessoa ali para recepção, né? Então, assim, ela tava precisando de alguém e a pessoa tá ali, tá ajudando. E eu não sei se a Cláudia tá lá ainda, né? Tá, mas assim, é incrível, sabe? Poder ajudar e mostrar que a gente tá numa corrente, tá numa rede de apoio em que a gente possa indicar sem medo, né? De falar, eu tenho uma pessoa aqui que eu vou indicar. Porque antes tinha muito essa questão, né? De, será que eu vou, as pessoas vou indicar e vou sujar? Vou sujar meu nome aí, vou indicar alguém. Então, acontecia muito isso. Então, não, sabe? A gente tem que olhar para as pessoas assim. Os novos talentos, as pessoas, né? Essa nova geração vindo mais questionadora, com várias tecnologias aí de acesso para eles. Eles estão aprendendo cada vez mais e eu falo, gente, as crianças já vêm com outro chip, né? Já virada a chavinha.
Então, é de extrema importância que a gente aborde temas como esses. E eu quero poder trazer mais e mais assuntos assim, para que as mulheres empreendedoras, porque eu falo, né, o Movimento Inspira abordam mulheres empreendedoras e empresárias. Então, seja a empreendedora que está começando um negócio, quanto as empresárias já de grande sucesso como vocês, para ensinar essas mulheres como lidar com as diferenças, com as dificuldades, né, de empreender, mas sempre acreditando nos seus sonhos, que foi aquilo que você falou também, Élica. Nós somos capazes, né? Nossa, mulheres, eu falo que, gente, é incrível a habilidade que a gente tem quando a gente acredita, a gente coloca uma coisa na cabeça e a gente se dedica àquilo. Faça acontecer, né? Seja com 5, seja com 30, você estava lá fazendo evento. Exato, e assim, é muito bacana trazer isso, sabe, para todas as mulheres. Eu fico muito feliz, muito honrada mesmo de ter vocês aqui comigo. Obrigada. Eu costumo dizer, né? Você vai fazer parte da banda ou você vai ver a banda passar? É uma escolha sua. Exato, né? Exato. É uma escolha sua. Perfeito. Gente, E fica meu convite também, né? Para todas as mulheres, para quem acompanhou esse podcast, para o que precisar. Eu tenho uma formação em direito, tenho pós-graduação em propriedade intelectual, tenho a experiência do negócio, tenho a parte de networking, tenho a parte internacional. Então, assim, tem alguma dúvida? Pode não ser relacionado à marca, mas, assim, tem meu contato, eu tô no grupo e eu tô no grupo para ajudar, para agregar a essas mulheres, independente delas virem ou não a contratar algum serviço da ICAMP. O meu objetivo, ele vai muito além. Os negócios, eles são consequência da maneira como nós vivemos, né? Como nós queremos transformar esse mundo. Sim. Então, fica meu convite, quem quiser tomar um café comigo no escritório, a gente está aqui em Campinas, pertinho da Lagoa. Fico à disposição, de coração aberto mesmo, para ajudar no que precisarem. A Fer já abriu as portas lá da ICAMP para a gente realizar alguns eventos. Inclusive, estamos devendo, né, uma palestra de propriedade intelectual para as mulheres, porque o bate-papo é tão gostoso e a gente acaba se perdendo ali na conversa e muito network. Mas vamos trazer, sim, aí para esse segundo semestre mais acontecimentos, né? As mais portas eventos. Continuam abertas. Obrigada, Fer. Movimento. É sempre um prazer ter vocês lá com a gente. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu também agradeço o convite de estar aqui. É um movimento muito bonito. Parabéns novamente, porque realmente eu te admiro já desde o começo e sempre juntas, porque eu vejo que você está ali com o grande sonho e esse grande sonho está sendo realizado dia após dia, né? Então, parabéns. Eu também fico de portas abertas, né? A Grant Thornton, um dos nossos escritórios no Brasil, são 13 estados aproximadamente. Um dos escritórios é aqui em Campinas, eu fico aqui em Campinas, ao lado do Hotel Vitória, ali no Toulon, no 5º andar. Então, realmente, fico à disposição para um bate-papo, para um café, enfim, e para um evento também, né? Com essas mulheres maravilhosas. Sim, a gente pode até bolar aí um evento onde vocês duas trazem, né, essas importâncias sobre cuidar da marca, como é importante mulheres relevantes, né, estarem sempre ativas ali. Exato. Então, podemos pensar, sim, criar aí um evento e levar essas mulheres aí. Com certeza. Excelente. Até puxando, só voltando um pouquinho até no que a Fer tinha falado, quando você falou do case, né, do registro, utilizando lá, através da inteligência artificial, que ela criou um programa e tudo mais, falando de tecnologias e da propriedade, de proteger a propriedade, né, intelectual da marca, a inteligência artificial é uma coisa que corre muito. Então, a gente falou
retornando aqui, a gente falou de... A gente tá conversando numa mesa e de repente alguém escutar alguma coisa. E nem é só isso. As inteligências artificiais são tão rápidas que se ela não tivesse feito isso logo, né? É um risco. Então é muito importante, né? Sim. Inclusive, deixa o arroba de vocês pro pessoal entrar em contato com a marca também. Isso. E porque é tudo muito rápido. Então, elas falando sobre o local, abrindo as portas, isso vai e mostra muito mais que o network é muito mais do que a gente ir lá e falar, olha, eu vendo isso, eu presto serviço disso. Não, a gente tá pro apoio o tempo inteiro. Então, aconteceu em muitos eventos, a gente fala de network, mas a gente fala como a vida pessoal anda do lado da vida profissional. Sim. Porque muitas mulheres... começaram a empreender na pandemia por necessidade de fazer aquilo ali. Muitas mulheres precisavam de suporte pós-pandemia, quando os eventos estavam voltando. E o evento também estava ali, então o network vai muito além. Sim, né? Ele é uma confiança muito grande dentro do grupo. É muito importante. E o network não é o network de webinar, não é o network à distância, é aquele cafezinho, né? Estar juntas ali, olho no olho, que as coisas acontecem, né? Você aprende sobre o profissional, o pessoal sai dali renovado e corajosa de novo, né? Inspirada em ir além. É isso que traz os eventos. Eu notando, né, essa carência, né, de mulheres, às vezes perdidas, não saber o que fazer, eu trouxe movimento, e aí hoje a gente tem, né, essas 4 frentes. Então, os eventos de network, rodada de negócios, temos aí as feiras que ajudam e apoiam as mulheres empreendedoras, vezes mulheres que estão começando no empreendedorismo ou mulheres que já empreendem há um tempo, mas não estão tendo muitos resultados, então elas vão até as feiras. Agora, o lançamento do podcast, para que a gente dê voz, né? E leve mais ensinamento, cada vez mais isso para as mulheres. E também a nossa plataforma, que vai funcionar como um formato de blog, né? Para notícias. Então, Élica, já te faço convite. Quero muito ter conteúdos seus lá no nosso blog de notícias, conteúdos da eCamp. Ele vai ter, né, o nosso site institucional ali, uma home explicando sobre o movimento e tudo que a gente faz. Depois, essa área de blog com conteúdos, assim, super relevantes e importantes para que mulheres possam ter, né, acesso ali. Então, a gente pode até pensar também esse material da Grant Thornton, algum link que direciona essas mulheres para esse material. Então, a gente pode conversar sobre isso. Vamos ter a aba de classificado, que vai funcionar para essas mulheres que fazem parte das feiras, que têm um produto ou um serviço e queiram divulgar ali. Não vai funcionar como um e-commerce, né? Nós não faremos vendas através da plataforma, mas vai apresentar essas mulheres para quem está visitando o nosso site. Então, às vezes, gostei dessa marca, gostei desse produto, eu entro em contato através da plataforma. E aí, uma última aba que vai ter aí alguns takes, alguns trechos dos nossos programas de podcast. Então, eu estou super feliz com essas realizações. Convido vocês, e eu sei que eu posso contar com vocês sempre. Eu estou super feliz com esse apoio, com o incentivo de vocês, e mostrar que mulheres que sonham, que desejam, e quando quer, né, é só seguir que a gente chega alcança. Lá, com certeza. Chega lá. Não é fácil, mas não consegue, porque exato. tá todo mundo junto, todo mundo se apoiando. Exato. E todo mundo disponível para tirar dúvidas e ouvir, e às vezes é isso que precisa pra gente ter coragem de seguir, né, de ir adiante. Exatamente. Com certeza. Muito importante. É muito bom. Bom, eu agradeço muito de poder estar aqui, eu nunca imaginei. Quando eu comecei lá, não imaginava. Eu sempre lembro quando eu comecei a empreender, eu estava empreendendo em mais 2 empregos, depois 2 empregos, um bico, e eu falei, não vou desistir, fui indo, consegui. Hoje eu trabalho só com a área digital, faço só as divulgações das empresas, e isso é maravilhoso. E ver empresas grandes cada vez mais se preocupando com essa diversidade, né, que é realmente a melhor palavra, que não adianta a gente querer transformar as coisas pensando a mesma coisa sempre, não tem como, e esse apoio todo incentiva cada vez mais as mulheres que têm medo aí de ir e encararem e seguirem em frente, porque uma hora elas vão enxergar, se é o propósito delas, elas vão atrás, e elas vão conseguir. Então eu agradeço muito por você ter me dado essa oportunidade de participar, de enxergar. Eu agradeço por ter conhecido vocês, porque é muito conhecimento, e eu quero sempre estar disponível tanto para aprender quanto para ouvir quem precisa. Então,
Quem precisar também de alguma coisa para rede social, alguma indicação, alguma orientação, análise, a gente está disponível também para tudo isso. Perfeito. Eu trago a Cris aqui comigo porque eu falo que além de ser uma companheira que está me ajudando bastante aí, eu não sei, né? Qualquer momento a Laurinha pode nascer, então se eu marquei um podcast, alguma coisa, a Cris já tá sabendo lidar. Gente, ela da última vez é o braço direito e esquerdo, né? Tinha nascido, eu falei, pelo amor de Deus. Então eu falei, eu não vou ficar me comprometendo mais com a agenda nesse momento, mas vou levar a Cris, que a Cris fica ali qualquer coisa. Gente, na pandemia, minha filha tava com uns 3 meses e eu fui gravar uma live. Uhum. E aí ela começou a chorar. E aí eu silenciei o microfone, o marido chegou com ela, disse, ela precisa mamar. Aí a câmera tava aqui em cima, eu pus ela aqui embaixo pra mamar assim. Aí de repente levanta, você parece uma cabecinha na câmera. Ah, então, gente, desculpa, mas não teve jeito. Eu acho que empreender é um pouco disso também, né? Assim como você tá aqui na reta final da gravidez, gravando, a maternidade, ela não é impeditiva pra gente seguir nossos sonhos. Consegui gravar, a live foi um sucesso, deu tudo certo, minha filha não atrapalhou em nada, mamou, deu tudo bem, sabe? É natural na nossa vida. Então, assim, tirar um pouco o tabu dessas coisas e tratar com naturalidade. Eu vejo a Élica, né, com 2 filhas moças. As filhas dela viajaram aí a estudo e tal. E ela tá num momento assim, né? Carreira, família. E assim, é que nem ela conta. Ela já me contou, a gente já foi viajando para São Paulo juntas, e ela me contando a história. Já teve, né, que estudar, fazer faculdade com as meninas pequenas, viajar, né? Você também já contou, ficar 13 dias, né? Ficar dias longe e o marido apoiando. Então, de fato, essa, né, ajuda a gente ter um suporte, né? Ter uma rede de apoio, família, marido. Mas a gente entender que a maternidade é só mais um processo e tá tudo bem, não atrapalha, pelo contrário, é maravilhoso. E as empresas entenderem isso também, Exato. né? Como você falou, as mulheres, elas são um ativo, assim, em algum momento elas precisam parar ali numa licença maternidade para dar atenção. Tudo bem, porque uma mulher satisfeita com o seu trabalho, depois que ela volta, ela vai voltar com toda a força. Ela tem motivação, ela tem um bebê para criar, uma vida para desenvolver. Exato. Então, assim, essa mulher, ela volta com muito mais garra também. Ela veste a camisa da empresa se a empresa dá o amparo para ela quando ela precisa. É o reconhecimento, né? É o reconhecimento. E é muito importante, eu falo que tudo aquilo que é combinado não sai caro, né? Então, com o meu marido, assim, sempre, eu tenho que agradecer muito, porque ele sempre me ajudou, como eu comentei, né? Teve uma época que eu tive que fazer um estudo fora do país. E a Júlia tinha 5 anos na época, a Giovana tinha 3. E ele ficou 2 meses com as meninas, o tempo que eu fiquei fora estudando. Não foi fácil, não foi, mas, né, passei, fui reconhecida depois. Isso foi muito importante para a carreira, né? Mas eu reconheço e ajudo ele sempre que ele precisa também. Então, acho que isso que é importante, sabe? Uma hora um ajuda, outra hora é outro. E os dois juntos, num relacionamento, cuidando, ajudando, faz total diferença. E hoje, minhas filhas, elas reconhecem, elas falam, mãe, que legal ver você como uma executiva, né? E a forma como você conversa com a gente, a forma como você busca passar o conhecimento. Então, isso faz uma baita diferença na vida delas, né? A decisão delas agora, né, de estudar fora não foi fácil, né? Eu falava que eu abri a porta do quarto delas, cadê meus... Porque vai ser, pra mãe vai ser sempre bebês, né? Uma tem 18, a outra tem 16, já tô contando minha idade, né? Mas, assim, vai ser sempre bebês. Então, parece que você já sente o cheirinho delas. Então, não é fácil, mas é o importante para elas.
E eu não posso ser egoísta, né, de segurar elas do meu lado e não permitir com que elas cresçam. Exato. E esse tempo que elas ficaram fora foi um crescimento absurdo. Foi um crescimento muito importante, culturalmente, não só em inglês, mas fazer um high school fora foi muito importante. Né? Conviver com outras pessoas de outros países, né? Sim. Fora que você é um exemplo para elas, né? E aí, se você segurar, elas vão falar, mas minha mãe fez tanta coisa, né? Meu pai fez tanta coisa, por que agora eu não vou poder vou fazer, Pelo exatamente. contrário, elas, né, olham para vocês e se espelham mesmo, né? Eu vejo também, às vezes eu marco o evento durante a tarde, é o horário de buscar meu pequeno na escola, então eu tenho um suporte ali, sabe? O William também me apoia muito, me incentiva, fala, vai, pode deixar o resto aqui comigo que eu me viro, e é muito, muito bom esse apoio. O apoio mesmo. da família é muito importante. Eu falo que talvez eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse o apoio da minha família. E assim, foi conversando, Então, ter esse apoio, ter essa conversa aberta e reconhecer, né? Toda ajuda é o mais importante, né? Poder reconhecer e poder ter um momento com a família e um momento nosso. A gente tem que se colocar na agenda também, não é mesmo? A gente tem que se colocar na agenda porque isso faz bem pra gente, né? A gente tem que se cuidar. Não só em termos de se colocar na agenda com as amigas, mas em termos de conhecimento. Sim. Cada vez mais. Então, Assim, eu falo, coloquem na agenda, equilibre Isso. os pratinhos aí que no que final dá certo. dá tudo certo. Tudo certo. Perfeito. Mais uma vez, agradeço vocês pela participação, pelo aceite de ser as minhas primeiras entrevistadas. Confesso que deu um friozinho na barriga, apesar de ter já um movimento aí ativo, mas foi muito bom esse momento nosso aqui. Quero trazê-las mais vezes, esse é o primeiro de muitos, e vamos marcar para que mais mulheres se conectem a vocês, conheçam tudo que vocês fazem e a importância para que elas também se inspirem, queiram crescer e não desistam dos seus sonhos, porque eu acho que é quando a gente tem mulheres assim fortes do lado, que a gente possa conhecer, que a gente possa se espelhar, a gente ganha mais gás, ganha mais força. Com certeza. Faço das suas minhas palavras. É um prazer ter vocês ao meu lado. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Grande alegria de estar aqui. Obrigada, Fer. É uma grande alegria mesmo, uma honra estar aqui com a Fer, que a gente sempre esteve junto desde o começo, né, Fer? Sempre juntas. Desde o começo com a Kathleen. Estaremos juntas, então, novembro. Vamos crescer juntas. Tem mais coisa pela frente. Muita coisa. Nossa, tem muito assunto. Tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa boa, gente. Não para. Eu hoje eu vejo assim toda essa trajetória e isso me faz assim, dar gás mesmo para que mais coisas aconteçam. A gente consegue, né, expandir assim as ideias e ter mais ideias. Então é muito bom, é muito bom. Isso que eu falo, é constante transformação. Tem que estar atualizado. Exato. Então, preparado para as mudanças, né? Vamos que vamos, tem muita coisa boa para acontecer ainda nesse restinho aí, nesse segundo semestre, nesse restinho de 2023. Ali a gente trouxe algumas histórias, 37 anos de camp, né? Comemorando semana passada, foi isso? Foi bem recente. E a gente trouxe aí, né, a fotinha do senhor Adalto. Lá atrás, né? Tem algumas fotinhas deles. E esses takes vão ficar rodando lá também no nosso YouTube, para as pessoas verem. Conhecerem um pouquinho da gente. Isso, colocamos os contatos. Mas eu quero fazer o convite aí para vocês fazerem um contato, deixarem um contato aí para as pessoas se conectarem a vocês. Com certeza. @ telefone, o que vocês quiserem. Com certeza. O nosso @ é icamp, marcas e patentes, ICAMP, marcas e patentes, tudo junto. O meu é Fer Emerenciano, mas o nosso telefone aqui é 19 3255 7899.
E-mail icamp@icamp.com.br. Fique à vontade para nos seguir, acompanhar, manda suas dúvidas lá nas nossas redes sociais, vai ser um prazer responder. E sigam nossas publicações, tem muita coisa interessante pela frente. Perfeito. Bom, deixo aqui o meu contato também, então é nosso site grantorton.com.br, temos a internacional também.com. E aí cada país vai ser de acordo com o final do país, sim, mas pode entrar pelo grantorton.com.br que o próprio site direciona. Tá todo o nosso material do Women Business está lá, é só procurar o Women Business, Grant Thornton, que já vai aparecer se der um Google. O @ tanto no LinkedIn quanto no Instagram é Grant Thornton Brasil. O meu particular é Élica Martins, Élica com L, Élica Martins, tanto no Instagram quanto no LinkedIn também. E o nosso telefone Grant Thornton Campinas 19 242 1036. Perfeito. Muito obrigada. E faço convite novamente para que a gente possa abrir pautas e assuntos tão interessantes assim. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. 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 Um abraço.